livro de João, capítulo 21, versículo 25. Aleluia. Que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. E glórias ao Aleluia. Espírito Santo Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Você que está nos ouvindo, Glória a Deus. e nos vendo pelo meio em que a mensagem chegou até você, Glória a Deus. aí no YouTube, no Face, no Instagram, Twitter, no WhatsApp, no Mensage, no LinkedIn, ou através de correios eletrônicos, Aleluia. no e-mail, Gmail ou Hotmail. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ou através do WhatsApp. Um dos meios mais rápidos de você evangelizar uma pessoa. Se Glória a filmando, tirando um selfie, Aleluia. ou enviando através do áudio, Glória a através de Deus. uma foto, Aleluia. através de um vídeo. Glória a Deus. Você está evangelizando. Glórias a Deus. Aleluia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que Jesus está fazendo e ainda está operando. Glória a E Deus. se cada uma das quais fosse escrito, cuido que ainda o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Glória a Deus. É. Aleluia. A obra que Jesus fez não parou, continuou até hoje e ainda vai dar um andamento. Por isso que o autor aqui, ele está dizendo que não dá para relatar tudo. Glória a Deus. Se eu começar a Aleluia. contar a minha história, como foi que eu se converti, vai dar um livro. Se a irmã começar a contar a sua história, daquilo que Jesus fez, vai dar um livro. Se o irmão contar a sua história, vai dar um livro. E aí vai indo. Aleluia, E Jesus. não dá para conter ou escrever tantos livros. Mas aqui já está o essencial Glória a Deus. daquilo que a gente precisa saber. Aleluia. Infelizmente o mundo tem iludido a muita gente com entretenimento, Aleluia. com coisas que não edificam, com mentiras, com fofocas, enquanto que a palavra de Deus está aí, ó. 66 livros para se edificar, alimentar a alma e levar aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Ou conduzir o homem e a mulher ao inferno. Não existe meio termo. Se está com Jesus, está indo ao paraíso. Se está sem Jesus, está indo ao inferno. Não tem como mudar Aleluia. esta lógica. Glória a Deus. Não tem como mudar este caminho que Deus trilhou para a vida do homem e da mulher. João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
E se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aleluia! Aleluia! Cada um aqui na igreja é ex alguma coisa. Cada um aqui na igreja, Jesus fez a obra. Por isso que aqui a Bíblia diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Aleluia! Quer saber sobre Jesus? Está aqui, ó. Às vezes um ou outro começa a comentar e a dizer: esse livro é falso, o que está aqui escrito não é verdadeiro. O interessante é que quem está falando mal da palavra de Deus, essa palavra aqui da Bíblia, quem está falando mal da Bíblia nem viveu direito. Aleluia! Daqui a pouquinho vai morrer e a palavra de Deus vai continuar aí. Glória a Deus! E o interessante é que esses enganadores que andam por aí ainda conseguem arrastar uma multidão para os ouvir. Aleluia, Jesus! Desde o momento em que a pessoa começa a dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, você tem que parar de ouvir essas pessoas. Porque essas pessoas estão indo para o inferno e querem te levar junto. Estão descendo ao abismo e querem te levar junto. Aleluia! Graças a Deus, eu me converti em um tempo, em 1997. Me converti em 1997, numa época boa, onde a palavra de Deus era pregada com ousadia, aonde os pastores naquele tempo, naquela época, tinham-se o temor, pensava 2, 3 vezes antes de duvidar desta palavra. Agora não. Aparece um montão aí dizendo ser pastor até na internet e começa a dizer que nem tudo é o que está escrito, nem tudo é verdadeiro o que está aqui. Essa turma é pastor? É pastor nem aqui nem na China. Essa turma é sacerdote do diabo. Porque o único que distorce a escritura e fala que nem tudo é o que está escrito são aqueles que servem a Satanás. A Bíblia diz em João capítulo 21, onde nós lemos, versículo 25. Ah, porém, ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros Aleluia! que se escrevessem. Aqui em 1 João diz que tudo que está escrito aqui era para que você e eu viéssemos a crer Glória a que Deus! Jesus Cristo é Aleluia! o Filho de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus! Ó, 1 João capítulo 1, versículo 4. Essas coisas nos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Glórias a Deus. Quer dizer, tudo que está escrito aqui na Bíblia, nós devemos crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se ficarmos ouvirmos a palavra do mundo, nós não vamos ter fé. Nós vamos se afastar da presença de Deus.